Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, o primeiro dessa quarta-feira, dia que começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante. Todas são importantes, né? Mas nessa reta final o peso fica ainda maior. Hoje começa a rodada, você vai ver aí que tem um jogo que é diretamente ligado aí à situação do Vasco na competição. Então hoje é dia de ligar o secador. Então a gente vai falar sobre essa partida, vai falar também sobre o recado que o zagueiro, ex-zagueiro na verdade, Rodrigo, xerife da colina, que teve uma passagem bacana pelo Vasco, né? Principalmente nos clássicos contra o Flamengo, quando ele crescia, não deixava ali os atacantes do Flamengo jogar. E o Rodrigo mandou um recado aí para os jogadores do Vasco, dando o caminho das pedras de como ganhar do Flamengo. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, deixa aquele like que é muito importante e se inscreva no canal também. A sua inscrição aqui é muito importante. Estamos aí pertinho dos 130 mil vascaínos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, eu quero saber se você já tem o aplicativo OneFootball no seu celular. Se você ainda não tem, você está dando mole, porque é o aplicativo mais completo sobre futebol para você ter no seu smartphone, meu amigo. E é completamente de graça para Android e para iOS. O link está aqui na descrição. Lá no OneFootball você fica sabendo em primeira mão de todas as novidades do Vasco, do Campeonato Brasileiro, campeonatos europeus, enfim, tudo de graça, meu amigo. Clica aqui no primeiro link da descrição e baixe o OneFootball. Bom, e vocês pediram, né? E mesmo com esse calor maluco que tá fazendo no Rio de Janeiro, hoje eu invoquei aqui o Padre Juninho, né? Porque semana aí de Vasco e Flamengo, né? Véspera de clássico, vamos apelar aí pro que dá para apelar. Então, Padre Juninho tá de volta aqui para trazer as notícias do Vasco para vocês. Bom, hoje começa a rodada do Campeonato Brasileiro, né? E já tem um jogo que interessa muito pra gente na competição. Primeiro vamos recordar aqui como tá essa tabela, né? Essa confusão que o Vasco tá enfiado aí. O Vasco nesse momento é o 14º colocado do campeonato com 37 pontos. Tem um a mais que o Bahia, que tem 36, e 2 pontos a mais que Sport Recife e Fortaleza, ambos com 35 pontos. Ou seja, pode acontecer do Vasco voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada. É importante demais o Vasco pontuar nessa rodada. Aliás, o Vasco tem que dar um jeito e vencer esse jogo contra o Flamengo, porque os times lá de baixo, você vai ver aqui, que talvez o Bahia tenha um jogo um pouquinho mais complicado, mas Sport e Fortaleza pegam adversários aí teoricamente bem mais fracos. Então a chance de Sport e Fortaleza vencerem nessa rodada é muito grande. Então, se o Vasco não conseguir vencer o Flamengo, a chance da gente voltar, infelizmente, para a zona do rebaixamento é muito grande. Então vamos lá, nosso secador hoje tem que começar a ficar ligado às 9h30 da noite, quando o Bahia recebe o Fluminense lá em Salvador. Esse jogo será transmitido aí pela Rede Globo para praticamente todo o Brasil, né? Rio de Janeiro tem certeza que passa, mas acho que praticamente todo o Brasil acompanha Bahia e Fluminense. É um jogo difícil para o Bahia, porque o Fluminense está ali brigando pela vaga na Libertadores, então está empolgado, está motivado. É um jogo que vale muito para o Fluminense, não é um jogo apenas para cumprir tabela, né? Então o Fluminense precisa muito também dessa vitória. Então pode ser que o Flu engrosse ali para cima do Bahia. Hoje nosso secador aí fica voltado para o Bahia e torcer para o Fluminense dar aquela ajudinha. Acho que o Fluminense pode conseguir, talvez pelo menos segurar um empate lá contra o Bahia, se bem que o empate não serve muito, né? Porque o Bahia, caso o empate com o Fluminense, ganha a nossa posição, fica com o mesmo número de pontos, mas ultrapassa o Vasco. Então o ideal seria uma vitória do Fluminense hoje contra o Bahia. E aí, amanhã, outro jogo que interessa pra gente é às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, né? Quando o Fortaleza, que está ali o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, recebe o Curitiba. E aí, não vai ser todo mundo que vai dar esse mole que o Vasco deu de perder para o Curitiba
em casa, né? O Fortaleza recebe o Coritiba e a tendência é de que o Fortaleza vença essa partida diante do Coritiba. A não ser que o Coritiba, que está ali respirando por aparelhos, né, quer dar aquele último suspiro antes do rebaixamento ser consolidado, a não ser que o Coritiba consiga engrossar para cima do Fortaleza, mas acho muito difícil. Acredito que o Fortaleza vai pontuar. E vai pontuar não vai vencer a partida e fazer os 3 pontos. E na sexta-feira o Sport Recife enfrenta o Bônus Fogo, que é o time bônus do campeonato. Todo mundo ganha do Botafogo. O Botafogo até conseguiu um empatezinho ontem contra o Palmeiras, né, naquele jogo. O Palmeiras já com a cabeça no Mundial, né? Os jogadores do Palmeiras saíram do jogo direto para o avião praticamente. Então o Bônus Fogo conseguiu aí esse empate com o Palmeiras. É um jogo que se o Botafogo perder, ele, se bobear, está matematicamente rebaixado, porque a distância já é bem grande, então pode ser o jogo que sacramenta o rebaixamento do Botafogo, mas vamos torcer, né, para que o Bônus Fogo, o time bônus do campeonato, consiga aí pelo menos um empatezinho contra o Sport. Acho muito difícil. Então, como vocês viram, a rodada, a chance de dar M nessa rodada é muito grande. A chance de dar M nessa rodada é muito grande, infelizmente. Então o Vasco amanhã tem que vencer o Flamengo. E para vencer o Flamengo, vou trazer um especialista aqui no canal, né? Um cara que sabe muito bem como vencer o Flamengo. O ex-zagueiro do Vasco da Gama, Rodrigo, o ex-capitão Rodrigo, que quando esteve ali no Vasco da Gama, a sua passagem ali de 2014 até 2017, sabia muito bem como vencer o Flamengo, né? O Vasco ficou uma série ali gigante, invicta, contra o Flamengo, e o Rodrigo era o capitão dessa equipe, jogava muito contra o Flamengo, né? Fazia gol contra o Flamengo, conseguia desestabilizar os atacantes do Flamengo. O Guerreiro, coitado, Guerreiro sofria na mão do zagueiro Rodrigo. E o Rodrigo mandou um recado para os jogadores do Vasco, né? Dando ali as dicas, o que fazer. É um jogo diferente, não importa a condição que o time está na tabela, é uma partida diferente. Contra eles tem que ser diferente, tem que dar algo a mais. E o Rodrigo mandou esse papo reto para os jogadores do Vasco. Confira o que disse o ex-zagueiro Rodrigo. Amanhã é dia de clássico, um jogo que eu gostava muito de jogar. E é um jogo que tem que dar um algo a mais, independente da situação que se encontra na tabela. Então, rapaziada, boa sorte amanhã. Espero que dê tudo certo e dê um algo a mais. Esse jogo é um jogo diferente, é um jogo que vem de rivalidade de muito tempo. Então, espero que dê tudo certo para vocês amanhã. Vamos lá, hein? Aqui é Vasco. Não esqueça até hoje, e a torcida também não. Então, espero que vocês lembrem um pouquinho. Eu acho que tem vários vídeos aí para vocês verem como foi esse jogo. E é um jogo que tomara que sirva de inspiração para vocês. Valeu, boa sorte, professor. E é isso, né? Contra o Flamengo o clima é diferente, não tem jeito, tem que ser diferente, tem que dar esse algo a mais, como o próprio Rodrigo já disse, né? Aqui é Vasco, isso aqui é Vasco, então contra o Flamengo tem que ser diferente e a gente precisa muito dessa vitória. Rodrigo é um cara que sabia muito ganhar do Flamengo, fez um monte de cagada na carreira, na passagem dele pro Vasco, às vezes dava umas paçocadas também, mas contra o Flamengo, meu amigo, o homem virava um monstro, jogava demais. Então tá faltando também essa gana, essa garra de ganhar do Flamengo, pelo amor de Deus. Esse elenco aqui, que veste a camisa do Vasco hoje, que é o elenco que brigou para não cair em 2018. Em 2019 brigou para não cair também, mas depois deu uma arrancadinha e foi para a Sul-Americana. Agora, temporada 2020 também, mais uma vez brigando para não cair. É um elenco que não ganhou do Flamengo, não é possível, cara. Não é possível, esse cara tem que ter vergonha na cara, hombridade. Não é possível que não dá uma raiva, alguma coisa dentro dos caras. Porra, isso é uma vergonha. Eu não tenho que o time do Flamengo é melhor, não sei o que. Meu amigo, o Vasco em 2015 era o último colocado no Brasileirão. Apanhava de todo mundo. O Flamengo tinha um time melhor que o nosso, ia lá e ganhava do Flamengo. Então falta um pouquinho de vergonha na cara também pra essa galera, né? Vai passar mais um campeonato se você ganhar dos caras? Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de hombridade. Vamos pra cima do Flamengo. É isso. Um grande abraço, saudações vascaínas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!